tarde, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui para a sua entrevista exclusiva no Clube Tempo e Dinheiro. Conosco, Gustavo Rezende Machado, analista de mercado e de risco lá da StoneX, e que vai nos contar um pouco a sua experiência, o seu dia a dia, de como ele está vendo esse mercado do boi. Para alguns até uma melhora, talvez já tenha dado aí um certo encurtamento nas escalas, mas será que é voo de galinha? Já é uma tendência? Estamos falando naturalmente de final de mês. Como que o Gustavo vê isso? Gustavo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você, viu? Oi, Giovanni, muito boa tarde, obrigado aí pelo convite. Eu acho que você pontuou bem, a nossa visão tem sido mais ou menos essa mesmo, ou quer dizer, provavelmente o que a gente está vendo agora pode ser o começo da entre-safra, né? Então a gente já visto aquele pior mercado, aquele pior momento, talvez já tenha ficado um pouco para trás, tá? É verdade que o físico, no geral, não mudou ainda muito os preços, tá? Ele ainda está mais ou menos em níveis baixos, né? Ele encontrou equilíbrio em níveis baixos, mas parou de cair. Eu acho que isso já é uma boa notícia. Em alguns lugares a gente já começa a ver, sim, algum sinal de querer melhorar, ensaiar uma melhora. E a boa notícia que a gente pode daqui a pouco também comentar é a melhora dos contratos futuros hoje. Que aí sim, os futuros estão subindo muito alto, muito, muito mais forte hoje, tá? Pela manhã o mercado cultura estava andando de lado, né, Gustavo? Atualiza para a gente agora, que você que tem a tela direto aí da B3. Comigo aqui eu tenho um delay de 10 minutos, talvez não valha a pena. O que a gente tem agora é o contrato de junho a 224,30 centavos nesse momento, tá? Então, se a gente considerar o CPE está indo mais ou menos em R$ 220, ele está dizendo que até o final desse mês de junho, o mercado ainda sobe mais um pouco para 224,30. O julho, 233,95 foi o último negócio agora. O agosto, 237,35. O setembro, ele está em 238,45. Outubro, 243,95. Novembro, 246,25. Tá? E tem o dezembro também, pouco negócio hoje, mas rodou e veio a 248,60. Então, basicamente, ele está com uma curva indicando que, olha, até o final do ano tem espaço para o boi conseguir subir. Expectativa hoje, né? Que a gente tem na Bolsa. Uhum. Como a gente considera que a B3, a gente considera não, né? Quer dizer, é o Exalc, é o CPE Exalc que precifica, e a gente olha o físico nos últimos dias, que vem de uma sequência de alta, com exceção de ontem, que ficou extremamente de lado, né? 0% de variação. Esse valor de julho ele já reflete um pouco essa melhora aí do boi quando saiu de 217, 218 para bater em 221,50 ontem, olhando o CPEA, né, Gustavo? Não estamos falando de outras referências aí. Bom ponto, né? Porque o CPE é o indicador que liquida esses contratos, né? E basicamente o que a Bolsa está dizendo hoje é que o CPE vai subir. Né? Uhum. E o CPE ele reflete, hora mais, hora menos, mas ele reflete a média do estado de São Paulo. Uhum. Então, do mercado físico. Tá? Então, o que a Bolsa está dizendo para nós hoje é que essa recuperação que a gente já viu agora recente, que pode continuar. Né? Hoje a precificação é que isso continue. Ô, Gustavo, um outro ponto também que chama atenção, houve uma melhora das exportações, ainda que os preços sigam um pouco mais pressionados, né? Menos do que foi no mesmo período no passado, mas ainda estão pressionados. No entanto, o dólar também, nesse patamar de 5,45, deixa eu ver como está aqui hoje a cotação. A cotação de agora aqui, estou
perdido no meio das telas aqui, viu, Gustavo? Está vindo até em 5,48 já, olha lá. Quase 5,49 se a gente contar os decimais. Pois bem, isso daí também é algo que a B3 começa a avaliar, Gustavo, o fato de que a margem da exportação pode melhorar um pouco, de uma maneira geral, o mercado? Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Dólar hoje está subindo, deixa eu até confirmar aqui, por exemplo, tá? Nesse momento está subindo 0,7% e o boi está subindo 1%. Então, quer dizer, essa alta do dólar está puxando o milho aqui na B3 e está puxando o boi também aqui na B3. Por que isso acontece? O dólar mais alto, você deixa a nossa exportação muito mais competitiva, né? Exatamente. Então a gente pode tirar mais carne, pode exportar mais carne, essa demanda melhora e puxa o preço da arroba, do boi, da matéria-prima. Se a gente fizer uma conta mais ou menos simples, desses 220, que é a média que está vindo do CPE nesses últimos dias, e divide por essa taxa de câmbio de 5,48, a gente está falando de uma arroba dolarizada de $40, que é relativamente baixo quando eu olho para os últimos meses, tá? Se fosse uma taxa de câmbio, por exemplo, de 5,20, não é mais $40, vai ficar $43, 42,3. Então, quanto maior essa taxa de câmbio, maior fica a nossa arroba dolarizada, mais barato a gente fica no mercado internacional, mais alimento de exportação. Ainda tem um segundo fator, que também influencia no milho. Da mesma maneira que você melhora a exportação de carne, você também fica mais competitiva a exportação de milho. Se você tira o milho daqui, fica mais caro para se produzir. Ficando mais caro para produzir o boi, né? Porque o milho é a comida que você vai vender para o boi, ficando mais caro para produzir o boi, você também pode ter, será que o confinamento vai ser tão cheio agora desse jeito? Né? Então a oferta, será que pode ser menor? Então eu entendo que entra dois fatores aí. Um é a melhor exportação de carne, e segundo, você pode encarecer o custo de produção. São dois fatores altíssimos para a roupa. Perfeito. Só para a gente reforçar então aqui, Gustavo, você considerando, se a gente considerar esse câmbio de 5,48 hoje, a arroba média para São Paulo de 220, nós estamos então tendo uma arroba em dólar de $40, é isso. Ainda que é um valor barato para o importador, obviamente, né? Exatamente esse. Os números são esses, o cenário é exatamente esse. Fechou. Gustavo, e já há notoriamente também um encurtamento da oferta. Você falou bem no comecinho aqui agora há pouco que já estamos digamos aí, com preços quase levando em consideração uma entre-safra. Uma entre-safra tardia, é verdade, né? Mas a gente já nota que também por esse viés aí da oferta já começa a também dar algum sinal positivo ou não? Sim, eu acredito que sim, tá? No começo, vamos falar, a gente está vendo o começo desse movimento, está ensaiando isso, cria essa expectativa. Eu não vi ainda preços no mercado físico muito mais altos, tá? Tem um negócio ou outro realmente melhores, mas não são valores nominalmente, que eu acho que o pecuarista vai dizer que são preços altos, não. Mas é verdade também que as escalas de abate, elas não andam, né? Elas não conseguem avançar na mesma facilidade que a gente via há 30 dias atrás, por exemplo. Então, no geral, esse mês de junho já está feito, tem algumas programações indo para comecinho de julho, depende, né? Da unidade frigorífica, depende do estado, depende da região, mas no geral dá para dizer que a gente está com escala mais ou menos para o comecinho de julho, né? E não parece não estar andando mais. Então, aqueles 215 que a gente viu em São Paulo, parece que não consegue comprar mais esse preço, né? Para comprar mais agora já é 220. Pode ser que, se julho, se a escala não andar, e aí? Os 220 vai virar 225? Vai virar 230? Né? O que a Bolsa está dizendo para nós é que vira 234 no final de julho. Tá? Perfeito, então, a expectativa está sendo mais ou menos essa. Perfeito. Gustavo, duas questões aqui que talvez valha a pena a gente chamar atenção. Uma que veio de lá atrás, numa conversa que nós tivemos nesse mesmo espaço com o Francisco Manzi, da Climate. Já 3 meses atrás, mais ou menos, ele notava já
alguns sinais para o segundo semestre, né? Que era a reposição. Um outro dado que me chegou hoje da Alta Genetics, que é um dos principais players aí de genética no Brasil, com os resultados deles no último trimestre, mostra que há uma procura cada vez maior por genética. As vendas deles melhoraram. De alguma maneira, são dois sinais aí que mostram que talvez aí para o final do ano, para a virada de 2025, o tal do ciclo de oferta mais alto vai começar a finalmente virar, né, Gustavo? Essa é uma discussão interessantíssima que a gente tem muito por aqui, muito, muito. Eu confesso para ti que eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada. Dá para dizer que eu mudo essa minha opinião com alguma regularidade. Por que eu digo isso? Até há pouco tempo atrás, eu achava muito que o ciclo já ia virar no ano que vem. Tá? Por que isso? Bom, primeiro que a gente está batendo, tem sido o terceiro ano de abate de vaca, tá? O último ciclo pecuário de aumento de abate de vaca, que aconteceu ali em 2018, 2019, foram um período de 3 anos, tá? Então, se a gente tiver o mesmo período, ou seja, igual que aconteceu no último ciclo, então esse é o último ano, né? Segundo fator foi o preço do bezerro. O preço do bezerro esse ano já começou a subir. Então, basicamente, dá para dizer que desde o começo do ano para cá, o preço do bezerro tem ficado mais caro. Tá? Então, mais um fator que pode segurar aí as vacas, a reposição voltando a ficar mais alta. Tá? Uhum. Então, quando eu olho para esse lado, legal, o ciclo pecuário provavelmente muda ano que vem. Tem um outro lado que eu tomo muito cuidado, que é o seguinte, 2 fatores. Exceto o último ciclo pecuário de aumento de abate de vaca, todos os outros, tá? Foram 4 anos de abate, então não foram 3. Então, vai ser igual ao que foi no ano passado, ou vai ser igual a todos os outros anos? Porque se for igual a todos os outros anos, então são 4 anos, a gente tem mais 1 ano de abate de vaca. O segundo fator, e eu acho que esse para mim é o mais importante, o abate de vaca esse ano foi uma coisa absurdamente alta, muito alta, né? O abate de vaca subiu mais de 30% nos primeiros meses desse ano. Até os números fechados de maio que a gente tem aqui na Stonex. Poxa, mais de 30% é um número recorde. Você olha no gráfico isso, é muito alto. Então, mesmo se diminuir no ano que vem, que eu acho que diminui no ano que vem, ainda é muita vaca. Então essa é a minha dúvida, né? Ano que vem é menos? Tá, tudo bem, pode ser menos que esse ano. Mas se for ser menos que esse ano, não significa obrigatoriamente que vai ser pouca vaca. Tá? Exatamente. Então, eu estou dividindo entre esses 2 argumentos. Ainda não. Eu diria o seguinte: aproveita esse ano para comprar estoque, coloca o bezerro dentro de casa, porque provavelmente o bezerro pode ser alto no ano que vem, tá? Aproveita para ter um estoque barato esse ano e toma cuidado com a abate de vaca no outro ano. Aí, outra coisa, viu, Giovanni? Não sei se tem mais 30 segundos para comentar esse outro ponto. Eu tenho visto muitas a pecuária perdendo espaço para muitas outras atividades, né? Eucalipto, madeira, cana-de-açúcar e grãos. Ou seja, mudança de área, você pode ter abate de vaca para liberar esses espaços para outras atividades. Então, mesmo com o bezerro subindo, você pode pecuária e produtividade. Exato. Você fez uma observação interessante, né, Gustavo? Que mesmo que haja uma menor quantidade de vacas daqui para frente, ainda assim é um número muito alto ainda, né? Quer dizer, no comparativo, né? Exatamente. Então, a participação de vaca ano que vem pode ser menor nos abates totais? Pode, a participação pode ser menor, mas os números absolutos ainda podem ser preocupantes aí quando a gente olha para a próxima temporada.
Perfeito. Gustavo, para a gente concluir, você que tem muito contato também com frigoríficos através do seu trabalho aí e do atendimento da Stonex, o que a gente está vendo também, e aí não é nem só como analista, como observador, até mesmo como consumidor, quer dizer, o mercado interno até que não está ruim, perto do que foi nos últimos anos. Uma outra coisa também que se nota desse mercado interno, que o varejo está trabalhando muito com promoções, mesmo em períodos não tão comuns para determinadas redes. O que está acontecendo? O que você enxerga nisso daí, Gustavo? Muito interessante, a gente estava falando disso hoje aqui no almoço, né? A gente estava vendo a Alcatra, a gente comprou, o pessoal aqui da empresa, a gente comprou a Alcatra a R$29 o quilo, né? Então a gente tem contrafilé abaixo de R$40 o quilo, filé mignon menos de R$50 o quilo, então são preços muito menores ainda. Muito menores não, mas são preços menores do que você via, por exemplo, há 12 meses atrás. Exatamente. Veja, né, veja assim, o abate de fêmea subiu 32%. O preço da carcaça casada caiu 16%. Foi um ponto que eu falei no evento que eu participei semana passada. Se a demanda tivesse continuado exatamente igual, porque essa fêmea não vai para exportação, correto? Ela fica no mercado interno. Então, se você aumentou 32% essa oferta dessa categoria, e o preço, se a oferta fosse exatamente igual, era para o preço ter caído 32%. O preço não caiu 32%, o preço caiu 16%. Então, então quer dizer que a linha da demanda, ela subiu. Porque se você aumenta 32%, é lógico que o preço ia cair. Se aumentou 32% a oferta desse negócio, não tinha como o preço continuar igual. Só que ele não caiu 32%, ele caiu menos. Então, é mais um sinal que o consumo interno não tá ruim. Se aumentou muito a oferta dessa carne. Só que como que você consegue ter esse consumo melhor? Via promoção, diminuindo o preço. Tá? É o seguinte, aumenta o preço dessa carne. Coloca esse filé mignon em R$80. Coloca essa alcatra em R$60. Coloca o contrafilé em R$80. Vamos ver se vai vender o que está vendendo hoje. Então, assim, o consumo interno está indo bem? Está indo bem. Boa parte disso se deve à redução dos preços. Então, o que a gente diz aqui é que hoje o setor tem que escolher. O que você quer? Você quer vender muito volume de carne ou você quer vender caro? Porque os dois hoje a gente não está conseguindo. Exatamente. E esse aumento também, ainda que não na mesma proporção, também se deve ao valor menor também, porque o boi ficou mais barato pro frigorífico. Então ele também conseguiu escoar um pouco mais fluidamente para o mercado interno, né? Tanto que o atacado acabou aceitando essa baixa aí, né? Que você acaba de mencionar, porque se não fosse isso, o atacado não aceitaria isso, né? Essa queda no boi casado aí, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, né? O preço da carne e do boi, eles tem uma correlação de mais de 90%. Então, tudo caiu, né, Giovanni? O milho caiu, o soja caiu, até o petróleo caiu das massas que a gente teve no ano passado. Então, assim, todas as commodities caíram. Né? Em alguma medida, isso também foi repassado na ponta da cadeia, lá para o varejo. Tomara que hoje caia a Selic, o que a gente já não acredita também, né, Gustavo? Hoje tem Selic, vamos ver, eu quero ver o que vai acontecer e como é que vai ser dólar amanhã, porque o dólar hoje... Exatamente, na coluna minha do Agrofinanças eu falei disso, quer dizer, como que vai ser o amanhã, né, quer dizer, de repente dá uma zebra, né, vai saber, né, aliás, a zebra pode até ser, até uma certa unanimidade entre os membros do Copom, até isso agora começaram a falar. Já está todo mundo todo mundo já perdeu um pouco o norte aí. Gustavo Rezende Machado, foi um prazer falar com você mais uma vez, tá bom? Valeu, Giovanni, agradeço o convite, vamos falando, um abraço. Um abraço, até uma próxima e uma boa viagem, você que não tem parado ultimamente. Valeu, obrigado, um abração. Tchau. Nós vimos com o Gustavo Rezende Machado, que é o analista do mercado de boi lá da Stonex, uma situação onde já começa talvez aí uma melhora
do preço da arroba, naturalmente que longe do que seria o ideal, mas que pelo menos não parou de cair. O dólar também tem ajudado na B3, porque eleva as expectativas dos exportadores, né? Há também já começando a haver um encurtamento maior da oferta, numa entre-safra atrasada, enfim. O compasso ainda está em andamento e vamos ver o segundo semestre. Muito obrigado. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro volta amanhã. Até lá.